é, porque assim, eu comentei na semana passada, como eu tinha falado sobre descansar, né? E aí tem uma passagem que assim, mexe muito comigo, assim. E aí eu falei assim, então eu quero compartilhar essa passagem, aquela passagem de Isaías. Eu gosto muito do livro de Isaías, né? E, e aí, assim, olha, por incrível que pareça, Fred, você já está gravando, né? Por incrível que pareça, não tem quase nada de comentários dessa passagem. Eu falei, ai, fiquei no desespero, sabe? Assim, Senhor, meu Deus, e agora? Como é que eu vou conseguir? É... Só que aí, assim, eu pesquisei um monte, né? Estudei, orei bastante, perguntei para os outros pastores, e aí eu vou pregar essa mensagem em mais domingos. E vai dar para umas 3, 4 mensagens, porque a palavra de Deus é tão rica, né? E hoje eu vou falar de um assunto assim que tem a ver com o descanso, que é sobre o cansaço, né? Que eu fiquei pensando assim que o que tem gerado no nosso coração nesse tempo também, né? A ansiedade, assim, e as preocupações, e as enfermidades, as dores, as perdas, todo esse tempo tem gerado em nós não só um cansaço físico, mas um cansaço emocional e um cansaço espiritual. Né? Não sei se vocês já ouviram falar do esgotamento espiritual que algumas pessoas experimentam, né? Então eu fiquei pensando sobre isso. É uma palavra que está muito na moda, não é uma coisa legal, mas é o que está na moda porque tem muita gente enfrentando, né? Que é o burnout. Burnout é quando você já queima tudo e chega no finzinho, assim, como se você tivesse no seu no, já no a última gota, o fiozinho, né? O fiozinho para arrebentar a corda é o seu limite, né? Então, não só isso, já tem alguns pastores que estão passando por esse burnout, né? Um esgotamento. E então, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Eu vou compartilhar o PowerPoint, tá? Cadê? Nossa, peraí. Tá dando para ver? Uhum. Essa é a passagem de Isaías 40, 28 a 31. Eu vou ler, tá? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansaço e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Coloquei assim como o renovo do Senhor, né? Porque assim o tema tem que ser positivo, né? Eu falei, não vou escrever cansaço, por exemplo, né? Um esgotamento, mas a gente também experimenta isso. É interessante que o profeta Isaías ele começa dizendo assim
Ele faz a gente voltar a nossa atenção, porque no comecinho, esse capítulo 40 de Isaías é o início das mensagens que ele começa a colocar sobre a restauração que Deus iria fazer sobre o povo de Israel. Tá? Então, é uma palavra no começo é uma palavra mais dura, né? E a partir do versículo 40 começa uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento de Deus para o povo. Tá? Então, ele volta a atenção para a gente ver quem Deus é. Né? No meio dessa situação toda complicada, nas nossas dificuldades, talvez assim, no momento mais difícil da nossa vida, às vezes é difícil a gente voltar o nosso olhar para a soberania de Deus, por exemplo, de conseguir ver, né? Por exemplo, se você está sofrendo tanto, a gente sente que Deus nos abandonou, por exemplo, né? No meio do sofrimento. Então, é difícil a gente ver que Deus é um Deus eterno, que Deus é aquele que é o Senhor, é aquele que está no controle de todas as coisas, que Deus é aquele que cria as coisas até os confins da terra. Mas o mais importante, ele é aquele que não se cansa e nem se fatiga. Ele é aquele Deus que tem força, que é poderoso, que às vezes a gente, no meio da nossa solidão, no meio da nossa tristeza, no meio do nosso sofrimento, do nosso abatimento, a gente não consegue ver essa força de Deus, né? E ele também tem essa sabedoria que aqui fala é insondável. É uma sabedoria que a gente não consegue nem imaginar, a gente não consegue discernir, né? Como Deus é. Aí eu coloquei aqui assim, no versículo seguinte, o profeta ele dá uma promessa, ele fortalece o cansaço e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então Deus traz essa promessa de que mesmo que a gente esteja lá despedaçado, mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que a gente esteja destruído, mesmo que a gente não tenha nenhuma força a mais, ele dá essa promessa que ele nos fortalecerá e ele nos renovará, tá? Tem aquela passagem, né? Quando o profeta Elias cumpre todo aquele trabalho de confrontar o rei Acabe e os profetas de Baal, né? E tem aquela luta, né, com os profetas de Baal de revelar quem é o Deus Todo-Poderoso e, e e aí, depois que acontece tudo isso, a Jezabel, né, e o rei Acabe começam a perseguir o Elias, né? Sabe essa história, né? E ele chega no fundo do poço. Chega um momento que ele fala assim, deixa eu ver onde que tá. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 4 a 8, tá? Quem quiser ver lá. Então, lá fala assim, que ele foi para o deserto, andou um dia inteiro, aí sentou debaixo de um zimbro e ele disse, assim, aí a palavra diz, ele sentiu vontade de morrer. E aí orou, basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então, ali eu vejo como Elias estava profundamente abatido. Você já chegou no fundo do poço? O mesmo pensamento que o Elias, Senhor, tira minha vida porque não vale nada, não adianta mais para nada. Ele tinha sido grandemente usado por Deus, mas ele chegou num esgotamento, né? num momento que ele já nem mais acreditava.
E aí eu vejo assim a depressão, né, que o Elias estava passando. Ele foi um grande profeta, um grande homem de Deus, teve experiências sobrenaturais, colocou fogo ali usando água, né, nos sacrifícios. E então assim, mas chegou, ele também teve um esgotamento. E é interessante ali como Deus cuida dele, né? É, é, aparece um anjo, ele deitou e dormiu, fala. Aí o anjo veio, tocou nele, falou: acorda, né? Acorda e come. E ele comeu e depois dormiu de novo. E depois ele falou: levanta de novo, né? Deixou ele dormir, depois acordou de novo para ele comer, porque ele já tinha agora uma nova missão para fazer, que era ir até o monte de Deus para se encontrar com Deus. Porque olha só, desse alimento que ele comeu, ele teve forças com aquela comida para caminhar 40 dias e 40 noites até chegar no monte de Deus. Então, assim, para quem estava no fundo do poço, no esgotamento já, né, ele foi renovado pelo Senhor. Tá? Então, é esse Deus que a gente pode confiar, que vai nos renovar e nos fortalecer. Aí, versículo 30 fala assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Jovens, quando a gente fala de jovens e moços, são pessoas que estão em pleno vigor, né? Está naquela fase que tem mais força. Mas por que que aqui ele usa essa figura, fala que eles vão cair de cansaço, né? E se cansam. Então eu coloquei assim algumas causas que nos levam a esse cansaço, ao esgotamento. Não só assim, o cansaço físico, quando você está cansado, você dorme, você é restaurado, né? Mas o cansaço espiritual não adianta. Você vai dormir, mas aquele cansaço espiritual parece que vai minando as suas forças cada vez mais. Mas o que acontece com os jovens? Os jovens geralmente acham que eles conseguem, né? Ou assim, quando você está numa vida espiritual, que você é jovem espiritual, você também acha que você consegue pela sua própria força. E aí, por causa de você usar a sua própria força, a sua própria capacidade, é que você vai cair num cansaço. Eu coloquei aqui pessoas que correm, aquelas pessoas que fazem um monte de coisa, né? Porque tem capacidade, experimentou várias coisas, conheceu muitas coisas dos milagres de Deus, então estão correndo. E aqui, quando fala assim, de exaustos caem, quem está caminhando normal não cai exausto, não é? Eu nunca corri, entendeu? Porque eu não gosto de correr. Eu não gosto de correr. Mas quem corre muito cai de exaustão. Só quem que experimenta, né, vamos dizer assim, maratonista, chega uma hora que vai cair de exaustão, se você está correndo o tempo todo, não é? Então, assim, pessoas que estão assim ocupadas com muitas coisas. No comentário ele diz assim: se a gente se cansa por causa de uma causa do Senhor, por exemplo, uma coisa que Deus te mandou fazer, né? Você está cansando por causa desse serviço para Deus, é bom. Mas se você está cansando porque você está excedendo, né? Está correndo, tá. Aqui fala, eu coloquei aqui também porque não conhece seus limites. Por isso você cai de exaustão, por isso você se cansa, porque não sabe quando parar,
Lembra aquela passagem de Maria e da Marta? A Marta estava ocupada com muitas coisas. E quando ela viu a Maria lá sentada nos pés de Jesus, né? Ela fala para Jesus: Jesus, você não está vendo como que a minha irmã está me judiando? Que eu estou trabalhando sozinha, fazendo comida para todos vocês aí. Tava lá Jesus e os discípulos e a Marta queria oferecer aquele banquete para as pessoas. E aí ela também estava preocupada com muitas coisas. E Jesus falou para ela: Marta, só uma coisa é mais importante. E a Bíblia fala o que é mais importante, que é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a Marta estava preocupada de fazer um banquete maravilhoso para Jesus e os discípulos, mas Jesus falou assim: Olha, Marta, a Maria escolheu a melhor coisa. Não era um banquete físico, um banquete, né, de comida. Era um banquete espiritual que a Maria escolheu. O que também pode nos causar cansaço é o pecado, né? Quando a gente quer saciar nossos desejos que não faz parte daquilo que é de Deus, que não é de Deus. Está associado com buscar as coisas vãs. A gente acaba se cansando porque a gente está buscando as coisas erradas, né? Aí eu coloquei aqui porque tá tudo ligado, tá? Eu enumerei assim, mas tá tudo ligado, porque ó, fazer mais do que Deus espera de nós é a gente não conhecer nossos limites e aí a gente acaba cansando porque a gente está fazendo mais do que a gente devia. E o importante da gente entender o cansaço espiritual é que a gente não se reabastece nele. A gente fica preocupado, a gente acaba se envolvendo e a gente acaba fazendo as coisas e a gente esquece de buscar a Deus, de ficar como a Maria, ficar aos seus pés. Então eu coloquei ali, falta de parar e nos sentarmos aos seus pés. Que eu vou falar depois mais profundamente nas outras mensagens, tá? E aí, vocês se identificaram com alguma coisa dessas? Ninguém vai falar, né? Ninguém quer falar. Aí aqui, assim, o versículo que mais me chama atenção é esse aqui. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Uma vez eu escutei essa passagem, eu até fui perguntar para esse meu amigo que tinha dado esse estudo, porque eu tinha achado tão interessante, mas ele não lembra mais. Eu não lembrava mais do que ele falou lá, né? Mas, assim, humanamente falando, a gente pensa assim: para você voar, a ordem nesse versículo da Bíblia parece que está ilógico, né? Porque começa falando que aquele que espera no Senhor vão voar como águias, vão subir, vão voar como águias, vão correr e vão caminhar. Então a ordem não parece ser lógico, né? A ordem lógica seria caminhar primeiro para depois correr, para depois voar. Não é essa lógica humana, né? Vamos dizer assim. Mas aqui ele fala totalmente do contrário, ele tem um sentido, né? E assim, na verdade, aí eu fiquei pensando, né? Isso foi o meu humano, fiquei pensando um monte de coisa assim. Ah, quando a gente experimenta um sobrenatural de Deus, aí a gente voa.
né, a gente, vamos dizer assim, essa é outra mensagem que depois eu vou trazer, tá? Porque a águia tem muitas figuras que nos mostram como ela vive e como ela pode nos ensinar, né? Porque a águia, ela é uma ave majestosa, porque ela vive nas alturas, né? E subir com asas como águia, por exemplo, quando tem uma tempestade, a águia ela não foge da tempestade, como a maioria faz, né? Ela procura um abrigo, procura alguma coisa para fugir da tempestade. Mas a águia, ela enfrenta, ela sobe contra a tempestade, porque ela sabe que acima da tempestade tem um céu limpo, e só que para ela atravessar essa tempestade para conseguir subir acima da tempestade, com certeza ela se fere, ela 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 né, assim, tem que usar muita força, mas aí ela é majestosa por causa disso, porque ela vive nas alturas, né? Então, assim, aquele que espera em Deus, aquele que confia em Deus, né? Pode experimentar como a águia, experimentar, vamos dizer assim, chegar nas alturas com Deus, né? Chegar acima das tempestades. É, e, e, e assim, para ela poder voar mais tempo, mais longe, ela pega aquela a rajada do vento, né? Tanto que você não vê ela batendo as asas, porque ela é sustentada pelo vento e ela consegue então ir muito longe e, e muito tempo, né? Por causa que ela usa é, o vento. E aqui a gente pode usar a figura do vento como se fosse o Espírito Santo. Nós experimentamos é, passar pela tempestade, passar pelas dificuldades por causa do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Assim como a águia, vamos abrir nossas asas para poder ser sustentado pelo Espírito Santo. E aí, assim, correr significa você ter uma vida espiritual já lá para frente, né? Então, assim, para a gente ter uma vida espiritual de progresso, que a gente já está produzindo frutos, que a gente está evangelizando, falando do Senhor para outras pessoas, você tem que ter essa experiência com o Senhor, né? De estar, para você estar conseguindo produzir, porque a gente, pela nossa própria força, não. E aí, caminhar e não se fatigar, eu penso na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso viver diário, né? Então, assim, aquele que confia, que espera no Senhor, você vai ter força não só para atravessar esse momento difícil, mas você vai ter uma vida espiritual é, mais madura, mais firme, mais constante. Então, você vai correr e você vai caminhar, que é o seu viver diário, a sua vida íntima com Deus, né? A sua vida pessoal com Deus. E eu coloquei aqui, porque eu estava conversando com a Lucia, ela falou, Lica, mas não tem a ver com a nossa busca com Deus, tem a ver com a nossa confiança em Deus. Então, eu achei essa figura do menino se jogando nos braços do pai, que é essa confiança que a gente tem que ter, né? Como a criança confia completamente que o pai vai segurar, que o pai vai estar sustentando ele, que não vai deixar ele cair, né? E esperar no Senhor é confiar no Senhor.
Então, mesmo que a gente está vivendo tempos difíceis, mesmo que você está sem força, mesmo que você está triste, mesmo que você está se sentindo só, a gente pode ter certeza que Deus vai nos renovar a ponto a gente conseguir voar, correr e caminhar. Porque Deus está num processo, né, na nossa vida de nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Então, esse tempo que a gente está passando, que Deus está nos transformando. Então, é um alento para nós pensar que, infelizmente, Deus tem que usar o sofrimento para nos fazer crescer. É uma das formas que Deus, que é mais, vamos dizer assim, eficiente para Deus realmente produzir nas nossas vidas aquilo que ele, que ele tem planejado para nós, né? Que é nos formar em Cristo, que é nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Então, nós temos que passar por esse processo, por esse tempo que às vezes não é fácil, para que a gente possa realmente ser transformados e sermos formados à imagem de Jesus Cristo, tá? Então, eu não sei como vocês estão, né? Mas eu penso que é um tempo que Deus está nos dando mesmo para estar nos tratando e para a gente conseguir confiar plenamente nele, né? E aí eu vou estar compartilhando mais um pouco dessa mensagem mais domingos, falar em outros níveis, né? Outras coisas que Deus me falou nesse tempo que eu estava meditando. Mas hoje eu queria pensar assim, não sei como vocês estão se sentindo, né? Eu já tive momentos assim que tive um abatimento espiritual, vamos dizer assim. Às vezes vem, aí Deus fala, e Deus nos fortalece, aí a gente se levanta de novo, né? Então, eu queria que vocês soubessem assim, é difícil alguns momentos, mas a gente não está sozinho, né? Deus está conosco e Ele conhece nossos limites. E aí Romanos fala assim: Deus não vai dar uma provação que seja maior do que você possa suportar, né? Se Deus colocou uma provação na sua vida e aí você fala assim: ai, eu estou quase desistindo, não estou mais aguentando. Ele vai dar um livramento para você poder passar por esse momento. Então creia, né? E confia que Deus está fazendo o melhor nas nossas vidas, mesmo que algumas coisas sejam muito difíceis, tá? Então, se você quer voar, né, como a águia, quer subir para as alturas, experimentar coisas maravilhosas, poder correr, né, poder fazer a obra de Deus sem se cansar, poder ter uma vida diária sem se fatigar, né? Que é assim, a gente fica pensando, nossa, mas é maravilhoso a gente poder estar experimentando esse cuidado e estar experimentando ser levados, né, pelo Espírito de Deus. E para sermos levados pelo Espírito de Deus, o nosso eu, né, a nossa pessoa precisa morrer, né? Então, é esse tempo que Deus nos dá para estar nos tratando e estar nos transformando. Eu até estava conversando essa semana com a dona Seiko, ela compartilhou lá no grupo, né? Não sei se vocês viram, sobre o que Deus falou com ela sobre a gula. Eu acho que talvez tem mais gente, né, passando por isso,
Mas eu até encorajei ela, porque eu falei assim, é tão difícil a gente confessar, né, uma fraqueza nossa publicamente para as pessoas, né? E ela tem essa humildade, né, de poder compartilhar quando ela está errada e não é todo mundo que faz isso, né? A gente quer camuflar, esconder nossas fraquezas assim, mas eu achei legal porque eu creio assim que Deus deve estar falando com mais gente aí, né? Assim, Deus deve estar tratando mais coisas com todo mundo, que talvez a gente não está tendo oportunidade de compartilhar isso, mas se você sentir liberdade, eu acho isso muito legal porque nos edifica também, né? Então, vamos fazer uma oração?